Boa noite para vocês. Uma alegria muito grande estar retornando nessa casa, né? Eu me lembro da dona Marcelina, a primeira vez que eu vim fazer a palestra aqui, e eu falei, né? Assim como Jesus nos amou, ela olhou para mim, né? Com aquela bondade que ela tinha, né? Com aquela clareza de ideias, falou: Renato, não é como Jesus nos amou, é como Jesus nos tem amado. E é uma diferença, não é que ele nos amou, não é um verbo no passado, né? É como ele nos tem amado até hoje. No final a gente canta uma música, tá? Então nós vamos bater um papo sobre reencarnação, como a leitura do nosso irmão Marcelo acabou de fazer. E a gente tem que primeiro, quando nós estamos aqui na casa espírita, nós vivemos na casa espírita, mesmo o espiritismo não tendo dogmas, nós não somos obrigados a crer porque tem que crer. Nós cremos porque são realidades em que nós acreditamos, que nos fazem compreender melhor a vida. Mas mesmo assim existem 5 preceitos dentro do espiritismo que nós seguimos. Existem 5 itens que nós temos que, né? Se eu sou espírita ou simpatizante do espiritismo, existem 5 itens que eu acredito. E eu sei que vocês sabem, né, agora, né? Eu vou perguntar para vocês quais são esses 5 itens. Vocês não precisam obrigar para responder. Responde um de cada vez, tá? Não precisa teclar. Vocês sabem quais são? Vocês têm vergonha de falar. Parece aluno de sala de aula, né? Ah, reencarnação. Está no tema da palestra. Achou 1. Falta 4. Acho que a gente acredita em Deus, não acredita? O espírito acredita em Deus? Sim, com certeza. 2. Os espíritos. A imortalidade da alma? Acreditamos nos espíritos? 3. Quem falou pluralidade aí? Pluralidade dos mundos habitados. 4. O espírito acredita que existe vida fora da Terra? Sim. Porque se nós não acreditarmos, não tem evolução, né? E falta o 5º. Comunicabilidade entre mundos, né? A nossa sessão mediúnica nada mais é do que a comunicação entre o encarnado com o desencarnado. Então nós acreditamos nesses 5 itens. Mas nossos irmãos das religiões afrodescendentes também acreditam nisso, não acreditam? Mesmo com outra denominação, né? Às vezes eles não falam de Deus, de Pai, mas existe outra denominação, mas eles acreditam nisso. O que diferencia o espírita dos nossos irmãos que praticam essas religiões? Nós somos seguidores de Jesus. Nós somos seguidores de Jesus. Kardec foi bem enfático. Qual o modelo a ser seguido? Jesus. Né? E aí nós temos que lembrar que Jesus esteve conosco há 2000 anos atrás, trazendo uma mensagem de paz, de amor, querendo mostrar que existem outros reinos, outros mundos. Nós passamos um período muito terrível, que foi a Idade das Trevas, a Idade das Sombras, como queiram dizer, que foi o período da Idade Média. E quando ele estava lendo o trecho do Evangelho, nós temos que lembrar que a palavra reencarnação estava na Bíblia. E houve uma compilação de São Jerônimo, né, que foi um santo canonizado pela Igreja Católica. Juntaram todos os pergaminhos de todos os evangelhos e ali compilou, né, fez esse texto atual que nós temos hoje. E foi solicitado a São Jerônimo que tirasse o termo reencarnação. Porque tinha gente que não queria reencarnar também. Como que eu sou um rei hoje, eu vou reencarnar atualmente?
Então eles acharam que se tirasse o termo dessa compilação da Bíblia, estaria resolvido o problema. O que é reencarnação? Encarnar quer dizer estar na carne. Reencarnar quer dizer estar várias vezes na carne. Ou seja, sucessivas encarnações são reencarnações. Então nós vamos lembrar o processo da nossa vida agora. Nós estamos aqui na Terra. Vamos pensar assim, uns anos atrás, assim, uns 300 anos atrás. Ou até menos. Nós estávamos na Terra, desencarnamos. Fomos para o mundo da erraticidade. Fomos para o mundo espiritual. A hora que chegamos no mundo espiritual, passa o filme da nossa vida. Nesse filme da nossa vida, a gente vê os nossos acertos e vê onde nós não acertamos tanto, onde nós pisamos na bola. Nos bate um sentimento que se chama arrependimento. Somos obrigados a estudar de novo o mundo espiritual. Junto com esse arrependimento, nos vem o desejo de pedir perdão. E nós pedimos perdão. E quando nós pedimos perdão, a gente fala, eu superei essa situação. Eu superei aquela deficiência minha. Aí os nossos amigos espirituais, nos aconselhando, nos ajudando, e nós pedimos uma oportunidade de reencarnar. Para provar que nós melhoramos. Aí como a gente é bem humilde, você chega para o seu espírito protetor e fala, eu quero reencarnar, mas eu quero consertar isso. A gente monta uma lista desse tamanho, Eles dão um tapinha nas nossas costas e falam, não, vamos consertar só 3 aqui. Eu falo, negativo, vou reencarnar, eu quero aproveitar. E quero consertar pelo menos umas 30 vicissitudes minhas, umas 30 paixões, eu quero vencer essas paixões. E o nosso espírito protetor, nossos amigos, falam, não, vamos trabalhar só um item, Até que nós chegamos a um consenso e reencarnamos. Reencarnamos. Aí eu pergunto para vocês, alguém de vocês lembra o que vocês prometeram quando reencarnaram? Ninguém lembra? Eu acho que eles estão contando mentira para vocês mesmo. Ninguém lembra o que vocês prometeram? Nós prometemos 3 coisas. 1, evoluir o espírito. 2, evoluir o espírito. E o 3, evoluir o espírito. Nós não prometemos outra coisa. Nós só prometemos que nós reencarnaríamos para nossa evolução, para fazer com que o nosso espírito evolua. E como que eu faço esse processo evolutivo aqui na Terra? Vocês têm ideia? Como? Se melhorando. Esforço. Mas principalmente praticando o bem. Não tem outro caminho. Eu sou bom. O que é ser bom? É um estado. O que é praticar o bem? O que é praticar o bem? É colocar aquilo que eu tenho de melhor à disposição da sociedade, à disposição do nosso próximo. Aí eu estou praticando o bem. Então, eu ser bom quer dizer que eu não pratico o mal, mas quer dizer que eu estou numa situação de inércia. Então, há necessidade da prática do bem. Por que há necessidade da prática do bem? Porque reencarnar, meus irmãos, não é fácil. Não é fácil. Sair do mundo espiritual, sair da tranquilidade, onde nós estamos envolvidos com bons fluidos, com boas pessoas que nos querem bem.
E a gente fala, não, você vai para a terra ver se você evoluiu mesmo. E a gente fala, o que é a reencarnação para o espírita? O que é a reencarnação para o espírita? É a maior prova da bondade de Deus para conosco. Nós repetimos de ano, nós fizemos coisas erradas, fizemos coisas não tão boas, e sempre vai ser nos dada novas oportunidades. Não importa se vai ser dado mais uma, mais 10, mais 1000, mais N oportunidades. Não importa. Nosso Pai permite que nós reencarnemos. Ah, mas eu vou reencarnar sempre na Terra? Aí depende de cada um. Não é? Depende de cada um. Eu gosto de contar história. Eu falo para os palestrantes, eu sou contador de história. Diz que tinha um construtor e ele trabalhava para uma grande empresa. Não sei se eu já contei essa história aqui. Acho que já faz uns tempos, alguns anos que eu venho aqui, né? Acho que faz mais de 3 anos ou mais. E ele construía a casa e chegou o tão sonhado dia da aposentadoria, né? Que hoje está difícil. Hoje está mais difícil aposentar mais. Naquela época aposentava mais fácil um pouco. Ele completou o tempo de serviço dele e queria se aposentar. A hora que inteirou, a data foi: patrão, estou aqui, estou me aposentando e vou pescar, vou fazer o que eu quero da vida agora, vou aproveitar a vida. E o patrão dele falou: não, eu preciso mais um favor seu. Ah, não, por favor, só mais um. Preciso que você construa mais uma casa para mim. Ele falou: mas eu já estou no meu limite da aposentadoria. Ele falou: não, constrói mais uma casinha para mim. E ele, muito contrariado, muito desgostoso com aquela situação, falou: eu vou construir. Aí o que ele fez? Na hora de aprumar a casa no chão, já não caprichou direito, a casa ficou um alicerce um pouquinho torto. Na hora de respaldar a parede, né, deu 5 centímetros de reboco, porque a parede não ficou muito reta. Não colocou um madeiramento de primeira na cobertura, ficou meio abaulado. Os azulejos que ele colocou também não foi aquela grande coisa, não soube comprar, não comprou uma coisa bacana. Mas ele estava com muita pressa de se aposentar, e aquele seria o último serviço dele. Aí, a hora que ele terminou essa casa, ele entregou a chave para o patrão e falou: a chave está aqui, né? Como o senhor me viu, a casa está pronta, está aqui a chave. O patrão pegou a chave e devolveu para ele. Falou: esse aqui é seu presente, a casa é sua. A hora que falou: a casa é sua, ele falou: poxa vida, por que eu não fiz um alicerce bem feito? Por que eu não alinhei aquelas paredes? Por que eu não coloquei um porcelanato lindo, maravilhoso? Por que eu não coloquei uma madeira mais estruturada, um telhado perfeito? E assim é a nossa vida. O que nós estamos construindo aqui enquanto encarnados? Que tipo de casa eu estou construindo para o meu mundo espiritual? Que tipo de material que eu estou usando? Será que eu estou usando bondade? Ou será que eu estou usando maledicência? Porque eu vou falar uma coisa para você. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é falar mal aos outros, né? Eu não sei vocês, mas lá em casa, Jesus Cristo. Aqui acho que não, né, seu Marcos? Só não gosta, né? São santos, verdade. E a gente, às vezes, aplica a nossa falta de bondade em coisas tão simples. A gente fala assim: praticar o bem é difícil? Não sei. Para uns é mais fácil, para outros é mais complicado. Agora, para fazer uma coisa não muito boa, a gente não precisa de muito esforço, né? Nós não precisamos de muito esforço.
Você quer ver uma coisa que acontece com a gente, que é corriqueira, a gente nem nota que a gente foi mal naquela situação? Eu estou aqui trabalhando com eles, aí chegou o Osmar. Aí ela chega para mim e fala assim, olha, eu conheço o Osmar lá do outro centro, lá, olha, ele deu um trabalho lá. O que acontece com nós outros aqui? Já vamos olhar para o Osmar de forma diferente. Não é? Nós já criamos um pré-conceito de quem é o Osmar. Olha o que é uma maledicência. Ao invés de nós chegarmos, todo mundo ficar quieto, acolher a pessoa, deixar a pessoa trabalhar. Quem não tem problema nesse mundo, meus irmãos? Quem não tem uma dificuldade? Aí a gente fala, o mal predomina. A gente acha que o mal é aquele mal de encostar o revólver na cabeça de alguém, assaltar, roubar, sei lá, lesar alguém. Não, o mal é sutil. E essa sutileza que nós temos que entender no nosso dia a dia é o que nos faz mal. Eu criei um preconceito em relação a uma pessoa. Olha a maldade que eu fiz. Eu estou tirando a oportunidade de trabalho de alguém. Eu estou tirando a oportunidade de crescimento de alguém por uma maledicência, por uma palavra mal colocada. E isso nós temos que trabalhar no nosso dia a dia. Todo mundo chama de reforma íntima, outros chamam de autoconhecimento. Eu prefiro falar que é simplesmente a prática do bem. E quando eu falo que nós não sabemos o que nós viemos fazer na terra, nós esquecemos as nossas promessas, todos nós, no fundo da nossa consciência, nós sabemos quais são os nossos maiores problemas. Se nós somos apegados à sexualidade, apegados ao dinheiro, apegados... Eu não vou falar da comida não, porque não posso ser referência. Né? Gente fortinho já viu, né? Se somos apegados à gula, não é? Se somos apegados a ser possessivo com as pessoas que nos cercam. Nós temos consciência disso. Podemos camuflar, né? Porque às vezes nós somos polidos demais. Mas nós estamos aqui para trabalhar esses problemas nossos. Né? E o Evangelho fala, né? Reconhece-se espírita pelos esforços, né? Em vencer. Correção não é, mas em vencer os nossos problemas, né? As nossas vicissitudes. Né? E eu vou contar uma história para vocês agora, uma história de superação. Alguém conhece a Benedita Fernandes? Eu já acho que eu já contei essa história aqui, não sei. Alguém conhece a Benedita Fernandes? Ninguém conhece a Benedita Fernandes? Certeza? Uma pessoa que não vai lembrar. Hã? Uma pessoa que não vai lembrar. Eu no hospital? Falar a verdade, ainda bem que vocês não conhecem, porque ela desencarnou em 1946. Se alguém fala que conhecia, eu posso acabei de dizer. Então, começa a contar. Mas ela é relacionada com o hospital. Nós vamos chegar. Dona Benedita Fernandes nasceu em 1883, em Campos Novos, Paulista. Não é nem no século XX, é no século XIX. Uma senhora de estatura média, né? E ela tinha uma particularidade muito grande quando ela chegou na sua juventude, na sua adolescência. Ela surtava. Para a gente falar em termos práticos, né? Ela é tida como uma pessoa louca. Ela era louca. Só que os surtos da Dona Benedita Fernandes eram surtos terríveis por volta do ano de 1900. Que ela tirava a roupa e andava nua no meio da rua. Pensou se a gente tirar a roupa e andar nua no meio da rua ali? Não estava perdido, né? Não é verdade? Imagine no ano de 1900 ela fazendo isso. Ela surtava, tirava a roupa e aprontava no comércio. Aprontava, atacava as pessoas, batia nas pessoas.
se tornava agressiva. E isso ela foi crescendo dessa forma e ela foi morar numa cidade chamada Birigui, no interior de São Paulo. E lá em Birigui, ela continuou surtando do mesmo jeito. Né? E o que acontecia? A hora que a dona Benedita surtava, a polícia vinha, prendia ela e deixava ela presa. Até ela se acalmar, se reequilibrar. Isso levava 15, 20, 30 dias, dependendo do surto da dona Benedita. A hora que ela se equilibrava, deixava ela sair na rua, ficava lá seus 10, 15 dias bacana, de repente aprontava de novo e prendia a dona Benedita. E numa dessas vezes que ela foi detida, ela conheceu duas pessoas na cadeia, na prisão. Era um carcereiro de nome Pardial e um advogado de nome Marquese. E o Pardial e o Marquese já tinham conhecimento da doutrina espírita. Estava começando os livros chegarem, né, as traduções, e eles já conheciam a doutrina. E o Pardial e o Marquese, toda vez que a dona Benedita ia presa, eles começaram a aplicar passes na dona Benedita. Esse passe que nós tomamos aqui no final das palestras, começaram a aplicar passes na dona Benedita. E ao invés dela ficar 15 dias, ela ficava 3 dias, 4 dias. Começou a diminuir aquela carga. Né? Nós falamos que ela era louca, que ela surtava, mas nada mais era do que uma irmã em processo obsessivo. E eles começaram a aplicar os passes nela e ela começou cada vez a ficar menos tempo na cadeia, diminuindo as crises. Mas numa dessas idas e vindas da dona Benedita à cadeia, ela começou a ouvir vozes. E a voz falava assim para ela: Benedita, trabalhe no bem. Cuide das crianças e cuide dos enfermos, e serás curado. Benedita, trabalhe no bem. Cuide das crianças e cuide dos enfermos, e serás curado. Dona Benedita saiu ali de Birigui, ela não, uma pessoa que não tinha respeito nenhum na cidade, pela situação dela, né? Que ela surtava, né? A situação praticamente, se tratavam ela como uma pessoa louca. E ela foi embora para Araçatuba trabalhar em casas de família, como, né, secretária do lar. E numa dessas casas que ela foi trabalhar com o bispo de Araçatuba. E lá na casa do bispo de Araçatuba, ela falou que ela ia abrir um orfanato. E o bispo achou graça, né? Falou, como é que uma pessoa semi-analfabeta, sem condição nenhuma, vai abrir um orfanato? Que situação, como é que pode um negócio desse? Aí o bispo estava recebendo um padre lá na casa dele, e almoçando, e falou, ó, a minha funcionária aí, a Benedita, disse que vai abrir um orfanato. E o padre deu uma gargalhada. Aquele deboche, brincou, falou, mas como que pode, né? Uma senhora simples de tudo abrir um orfanato. Só que ela era uma mulher de pulso firme, né? Ela falou, não, eu vou abrir esse orfanato. E foi o que ela fez. Ela adquiriu uma casa, uma pequena casa na periferia de Araçatuba, muito pequenininha, bem afastada da cidade, e resolveu abrir o orfanato. Quando ela abriu o orfanato, as crianças começaram a chegar de monte, né? Já pensou? Quem acolhe os órfãos, né? Recolheu 1, 2, 3, 4, 5. Daqui a pouco ela estava com 10, 12 crianças sob a tutela da dona Benedita. E ela já entendia do Espiritismo, ela já conhecia o Espiritismo, através do que o Pardial e o Marquese ensinam para ela. Junto com as crianças, passou algum tempo, chegou as dificuldades. Chegou a falta de roupa, chegou a falta principalmente do alimento. E essas crianças no orfanato, elas chamavam a dona Benedita de mãezinha. Mãezinha, 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 mãezinha. E certa ocasião, né, criança quase não tem fome, né? Nos seios de casa lá pareciam umas lagartas. Hoje já está melhor um pouco.
As crianças acordaram de manhã com a fome, mãezinha, estou com fome, mãezinha, estou com fome, mãezinha, estou com fome. E a Benedita, a dona Benedita, não sabia o que fazer, que não tinha o que dar para aquelas crianças. E falou, vocês vão lá para o portão que Jesus vai dar o jeito. A criançada correu, ficou tudo apinhocadinha lá no portão, olhando para a rua, esperando Jesus dar um jeito. E nisso ia passando um bucheiro. Vocês sabem o que é bucheiro? Não? O senhor não sabe o que é um bucheiro? Bucheiro, padeiro, leiteiro, que deixava... Esse pessoal não é de direito, Oi? Não são do tempo ainda, né? Não são do Não são tempo. desse tempo. Passava um peixeiro na rua. Cheiro, cabelo. A molecada ainda pediu o gelo do peixeiro para chupar aquele gelo do peixe. Era terrível. O leiteiro deixava o leite na porta de casa, o pão ficava na porta de casa. Aí passava o bucheiro vendendo os miúdos de porco e miúdos de boi. Passava, tinha aquelas buzininhas erguidas, né? Que hoje o sorveteiro passa na rua e eles gritavam, bucheiro, bucheiro. E nesse instante que as crianças estavam apinhocadas no portão da casa da dona Benedita, ia passando um bucheiro de nome Ricieli. E ele olhou para aquelas crianças e falou, ô molecada, o que vocês estão fazendo aí? O mais espigadinho, o mais espertinho, falou, é que nós estamos com fome e nossa mãezinha mandou nós virmos aqui para frente que Jesus ia dar um jeito. O Ricieli falou assim, avisa a mãe de vocês que Jesus chegou. E ele entrou para conhecer a dona Benedita, ele conheceu o trabalho da dona Benedita e falou para ela, a partir de hoje, o que eu vendi, o que eu sobrou, eu trago toda a sobra para a senhora. E o Ricieli era uma pessoa muito influente não, conhecida na cidade. E ali ele começou a falar, precisava de arroz, feijão, aí começou todo mundo a colaborar com o lar, né? E ela passou a não ter mais essa dificuldade material no lar e pôde continuar com o seu orfanato. Mas a frase que ela ouviu lá na cadeia não saía da cabeça dela. Benedita, trabalhe bem, cuide das crianças e cuide dos enfermos e serás curada. Em certa ocasião, Dona Benedita, andando nos arredores de Araçatuba, no morro, ela viu alguns urubus dilacerando alguma coisa. E ela teve a impressão que estava dilacerando um corpo. E ela foi até esse corpo, até esse local para ver. E para desespero da Dona Benedita, os urubus estavam dilacerando um corpo. E para maior desespero dela, ela conhecia aquela pessoa. Porque no tempo que ela morou na rua, no tempo que ela vivia na rua, era um companheiro de rua dela. E aí ela lembrou da frase. Benedita, trabalhe no bem, cuide dos enfermos, cuide das crianças e cuide dos enfermos, que serás curado. Ela saiu dali e falou, vou montar um abrigo para essas pessoas com problemas mentais, problemas de saúde. E como as crianças rapidinho apareceu, 1, 2, 3, daqui a pouco já tinha 10 pessoas desequilibradas morando com a Dona Benedita. Já tinha o lar das crianças e agora tinha as crianças, os adultos. E todas as vezes que eles surtavam, que eles tinham aquela agressividade, ela aplicava passes da mesma forma que foi aplicado nela na cadeia. E a moral dela era tão grande, a bondade dela era tão grande, que eles se acalmavam naquele momento. Certa ocasião, aí a prefeitura de Araçatuba resolveu ajudar a Dona Benedita, né? Tirou todo aquele problema social da rua, nós vamos ajudar a Dona Benedita. Até que chegou uma ocasião, o dinheiro não entrou. Dona Benedita esperou o dinheiro não veio. E ela foi falar com o prefeito, né? Chegou lá na prefeitura, era uma pessoa que tinha acesso a todos os lugares, devido ao trabalho social que ela realizava. E chegou lá com o prefeito falou, então, né, Dona Benedita, a senhora sabe como que é verba, né? Que vocês não passam esse problema, não, né? Problema de verba.
então esse mês não vai dar, nós vamos ter que cortar verba. Ela falou, beleza, o senhor não vai ajudar? Não, então não tem problema com ele não. E ela era uma mulher de pulso do firme. Ela chegou lá na casa dela, no abrigo que ela estava montando, abriu a porta e falou para todo mundo, sai, vamos para a rua. Dizem que foi um tropé em Araçatuba. Diz que comerciante fechando porta. Tiveram que fechar o comércio. De tanta arruaça que aquelas pessoas fizeram naquele dia. E aí corre em cima do prefeito e o prefeito manda buscar a dona Benedita. Lá é a dona Benedita. Pois não, seu prefeito. Pelo amor de Deus, dona Benedita, não vai faltar verba. A senhora pode contar que nós vamos mandar a verba, o dinheiro já está aí para a senhora, mas por favor, retira essas pessoas da rua. E ela foi lá e retirou essas pessoas. O Lar Benedita Fernandes existe até hoje. Eu tive a oportunidade de ir lá em Araçatuba num dia de Natal, que eu tenho, minha irmã mora na cidade, eu e minha esposa estivemos lá. Naquele dia, hoje está mais dedicada ao problema do alcoolismo e o problema do uso de drogas, né? E era jovem, tinha um jovem que aparentava seus 20 e poucos anos, que iria fazer palestra para outros jovens que estavam internados. Em torno do lar, da Casa Benedita Fernandes, tem várias casas de apoio, onde os familiares vão visitar os seus entes lá no hospital e ficam alojados ali, onde eles têm todo o apoio, logística, alimentação, né, onde podem tomar um banho, dormir, para ficar com seus parentes. Dona Benedita morreu em outubro de 1946. Ela trabalhou a evangelização infantil com as crianças até as 10 horas da noite. Por volta das 23 horas, ela sentiu fortes dores no peito e desencarnou a 1h da manhã. Aí vamos lembrar do Ricieri, que era o bucheiro. O Ricieri se engajou no trabalho da casa, fez parte da casa, ajudou a construir a casa. E o Ricieri foi acometido por um câncer violento no pulmão. E naquela época, o único lugar que se tratava o câncer era no INCA, no Rio de Janeiro, Instituto do Câncer no Rio de Janeiro. Então, todo mês o Ricieri saía de Araçatuba e ia até o INCA no Rio de Janeiro para fazer o acompanhamento desse problema dele, desse câncer dele. E numa dessas indas e vindas do Ricieri, ele fez amizade com outros espíritas lá no Rio, e ele ficava sempre acomodado numa casa desses irmãos lá. E chegaram para ele e falaram, hoje vai ter um médium aqui na cidade, e nós vamos participar do evangelho com ele. Você não quer ir? Ele falou, não, nós vamos sim. Esse médium estava começando a oratória dele, o nome dele é Divaldo Pereira Franco. E ele teve com o Divaldo. Aí fizeram o evangelho, né, aquela coisa, diz que muito harmoniosa, muito bacana. E ele foi conversar com o Divaldo depois. Ele falou, Divaldo, eu estou com um problema de câncer aqui no pulmão, não sei o quê. Eu queria que você visse, né, se não dá para dar um jeitinho. Aí o Divaldo falou assim, tem uma pessoa. E o Ricieri perguntou quem? Ele falou assim, ela está falando para você lembrar das tripas, das sobras das tripas. E o Ricieri falou, a dona Benedita. Aí o Divaldo falou para ele, a Benedita está falando para você, fica tranquilo, que a sua passagem vai ser tranquila, que você vai ser amparado. E o Ricieri falou, negativo, fala para a dona Benedita que eu não quero ir embora não. Eu tenho que ficar mais um pouco. Não, Ricieri, ela está falando que você é igual a todo mundo, você vai morrer igual a todo mundo. Só que você fica tranquilo. Não, Divaldo, fala para a dona Benedita que eu preciso dar uma precatória aqui. Eu preciso ficar mais um tempo. Eu estou construindo um esgoto lá no mar, de uma obra tão grande, lá não posso parar. Passou um pouco, Divaldo falou, então, eles vão te dar uma precatóriazinha aí, você vai ter uns dias a mais. Falei, tudo bem. Ele foi, deitou numa maca, deitou numa cama lá, fizeram um trabalho de fluidoterapia com ele.
A hora que acabaram as orações lá, acabaram esses passes, o trabalho da fisioterapia, ele não sentia mais dores no peito. No dia seguinte, ele foi ao médico, no INCA. Chegou lá no INCA, não tinha tantos recursos, o recurso na época era só radiografia. Tiraram a radiografia, o câncer estava lá, aumentado, e o médico olhava para ele e falava: eu não sei como você não sente dor. Você não está sentindo? Ele falou: não. Passado um ano e alguns meses, ele terminou as obras na casa, e numa tarde chuvosa, por volta das 16 horas, ele sentiu fortes dores no peito, deitou ao lado da mulher dele e ali o Ricieri desencarnou. Provavelmente recebido pela Dona Benedita. Nós contamos essa história. É uma história bonita, né? Eu adoro a Dona Benedita. Dona Benedita e o Jesus Gonçalves, eu adoro os dois. A história dos dois são magníficas. Próxima oportunidade que nós tivermos, nós contamos a do Jesus. E é só para nós entendermos que todos nós temos uma missão aqui na Terra. Eu não sei se eu vim para expiação. Eu não sei se eu vim para aprovação. Eu não sei se eu vim. Nós viemos para expiar, para provar e conquistar. E a principal missão nossa é a evolução do Espírito. E para se evoluir o Espírito, como a história da Dona Benedita, a voz que ela ouviu: Benedita, trabalhe no bem. Jesus nos convida todo dia. Todo dia nos convida ao trabalho no bem. Mas para trabalhar no bem eu vou ter que marcar sábado, 2 horas da tarde, que lá no centro que eu frequento, nós nos reunimos e vamos lá para a comunidade. Bacana. Será que 2 horas lá na comunidade é o suficiente? Será que eu vou ter que esperar me aposentar para começar a praticar o bem? Onde que eu pratico o bem? Como que eu pratico o bem? Enfiando a mão no bolso, dando dinheiro? Faz parte. Faz parte, principalmente num país que nós temos tantos problemas de fome, né? Faz parte. Mas nós trabalhamos o bem desde o momento que nós acordamos. Da forma como nós falamos bom dia para nossa esposa, para o nosso marido, né? Da forma como nós enxergamos a vida. Da forma como nós nos comportamos no nosso dia a dia. Às vezes uma conversa errada, às vezes a gente, em vez de segurar e morrer na gente, a gente já conta para mais 5. Não é verdade? Eu sempre brinco, né? Às vezes a gente chega para almoçar, você pega aquele arroz salgadinho, né? A gente fala: eita, nós tá apaixonado, hein? Cargou sal no arroz. Mas a gente esquece que alguém parou meia hora antes lá para, né? Postou a barriga no fogão fazer um almoço, né? Tem até a história do menino que a mãe fez uma berinjela frita lá e queimou, né? Na hora que queimou, eles estavam comendo, a mulher falou: e aí, tá gostoso? O marido falou: nossa, tá uma delícia. E o filho falou: pai, tá horrível. Eu disse como é que sua mãe teve um dia difícil. Então vamos comer quietinho. Não é? Às vezes as pessoas vêm falar com a gente, né, não tem um pouco de empatia para ouvir. Não tem um pouco de empatia para ouvir. E Jesus só nos pede isso, que sejamos tolerantes. Né? Numa época tão difícil que está esse país hoje, né? A gente tem que falar em tolerância, a gente tem que falar em compreensão. Nós temos que falar em bondade, nós temos que desejar
que tudo corra bem. Tem um amigo que ele fala assim que se ele tivesse problema no serviço, né, ele ia pedir para o cara ser promovido. Se eu estou trabalhando aqui e eu tiver um problema com alguém, eu vou pedir para ele ser promovido. Ir lá para o Acre, né? Lá para Rondônia, Suriname, para ser promovido lá ali, né? Aí ele fala assim, se fosse Chico Xavier, ele ia falar, obrigado, Pai, por ter colocado essa pessoa aqui do meu lado, que com certeza eu tenho que aprender alguma coisa com ele. É a mesma situação, vista de formas diferentes. E não nos esqueçamos, meus irmãos, que Jesus é o nosso porto seguro em tudo. Na dúvida, pergunte aos bons espíritos, pergunte à sua consciência. Imagine Jesus no seu lugar, qual seria a atitude a ser tomada? Temos certeza que a atitude que nós tomarmos com essa consciência tranquila, ouvindo os bons espíritos, tentando entender Jesus, é a atitude que vai trazer paz para o nosso espírito, paz para a nossa consciência. E infelizmente não vai satisfazer o nosso orgulho. Que muitas vezes o que nós buscamos nessa terra nada mais é do que satisfação do nosso orgulho, né? Nos orgulhamos por ganhar bem, por ter um carro bom, por ter uma casa assim, por ser assim assado. Mas é esse o caminho? Então essa reflexão que eu queria deixar para vocês, apesar que eu falei que eu queria falar até as 10, eu não vou parar por aqui. Tá? Essa reflexão que eu queria deixar para vocês, né? Estamos reencarnados? Estamos. O que é reencarnação? Uma oportunidade. Uma oportunidade onde Deus se mostra a sua total bondade e o seu amor para conosco. Então vamos aproveitar, né? Aproveitar praticando bem. Às vezes dando um abraço em quem está do nosso lado e a gente esquece, né? Tão importante, às vezes, chegar em casa, dar um abraço na esposa, no filho, dar um beijo, falar que ama com a pessoa, né? Às vezes chegar para um funcionário e falar, cara, assim, graças a Deus você trabalha comigo, nossa, me sinto tão bem com você. Ou a gente chegar para o patrão da gente e falar, eu gosto de você, eu gosto de trabalhar com você. Acabar com essa barreira, né? Nós temos que romper essa barreira. E isso é a prática do bem, a prática do amor. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Eu vou tocar uma música, eu espero minha voz, eu estou voltando minha voz agora, fiquei praticamente uns 20, 30 dias sem voz. Então vou pedir para que vocês me ajudem, tá bom? Nós vamos cantar uma música, acho que todo mundo conhece. Diz que tem 3 classes, né? Tem o inspirado. Vocês conhecem a história? Não? 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 Então vou contar. O inspirado é aqueles que já nascem, né, com um dom, né? Aquelas crianças formidáveis, né? Já nasce com um dom, já toca, já declama, já aprende com uma facilidade. E tem os expirados. Os expirados é aquele pessoal que não tem tanto dom, mas é tão esforçado que se tornam grandes poetas, grandes músicos, grandes artistas. E tem o transpirado. É aquele que soa para fazer 3 notas e resolve tocar para os outros. É o meu caso. Dá uma transpiração para tocar 3 notinhas, você transpira. Inventa. Aí você vai na casa espírita, sabe que aqui é um ambiente tranquilo, gostoso, que ninguém vai falar nada. E aí a gente resolve. Eu acho difícil quem não gosta de música, né? Eu gosto muito do ritmo que se chama blues. Mas essa música que nós vamos tocar aqui, para mim, é a mais bonita. É a oração de São Francisco. E eu sei que vocês sabem
leve a esperança, onde houver tristezas que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Vamos lá, coral da Fiamel agora. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Tá ficando bonito, mas acho que dá para melhorar um pouquinho. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo